que a partir do momento que se investir em soluções, em tecnologia, em inovação, investir para que a cidade seja mais resistente e resiliente, você também está protegendo o seu negócio, você consegue juntar mais forças e avançar. Estamos aqui no estúdio com Dani Klein, líder de curadoria do evento Sustentabilidade Brasil e especialista em comunicação socioambiental e ESG. Dani, recentemente, o Atlas da Mata Atlântica, revelou uma redução significativa no desmatamento, tanto no Espírito Santo, que foi de 30%, quanto no Brasil também, com uma diminuição de 27% em relação de 22 para 23. Você acredita que as políticas atualmente em desenvolvimento, tanto aqui no Espírito Santo, mas também a nível nacional, estão no caminho certo para promover essa diminuição do desmatamento? Eu acredito que o Brasil sempre teve políticas muito boas, sabe? O Código Florestal mesmo, que foi revitalizado em 2012, tem excelente... A legislação brasileira para proteção ambiental, em geral, ela é boa. O Brasil ele passa por momentos muito mais em conscientização, de educação ambiental e de consciência mesmo do empresário, do agronegócio, da população em si, da importância de se preservar isso e também da capacidade dos órgãos reguladores e fiscalizadores, como o IBAMA, no caso do Brasil, o IEMA, no caso do Espírito Santo, conseguirem realmente fiscalizar, terem pessoas suficientes, equipamentos suficientes para fiscalizar. Eu acho que política pública no Brasil é boa, algumas vezes tentam se enfraquecê-las, mas eu acho que vem muito de uma pressão econômica. Então, eu acredito também que a gente precisa trabalhar muita conscientização, muitos mecanismos de fiscalização e muita transparência em todo esse processo para a gente conseguir chegar nisso. Existem formas, Acho que a gente tem que botar para pensar, tem que refletir mais. Você vê engenharia, projetos de engenharia que podem ajudar a conter o próprio processo industrial que pode emitir menos, compensações que podem fazer com que o agronegócio emita menos, e isso diminua a velocidade das mudanças climáticas. Você tem tudo isso e você também tem que pensar em como fazer com que as cidades sejam mais resilientes, consigam, em caso de eventos extremos, melhorar a capacidade delas de salvar as pessoas. Você tem aí, por exemplo, todo um sistema meteorológico, de equipamento. Por que o daqui é tão mais complicado, tão mais difícil de acertar? Até uma chuva, vai chover, aí não chove, a gente até brinca. E em outros países é tão avançado que sabe semana antes que vai ter um furacão e consegue salvar as pessoas, enfim. E a resiliência das cidades também no sentido de construções que resistem mais àquilo. Então, tudo isso tem que ser pensado e planejado e arquitetado por especialistas, através de debates, de inclusão social para entender o que está acontecendo e de investimento, público e privado. Porque, no final das contas, o público precisa realmente investir, isso não tem que se discutir. Mas o privado também tem que entender que o impacto serve para ele. O que aconteceu com as empresas no Rio Grande do Sul? O que aconteceu com as empresas em Mimoso do Sul? Então, até que ponto isso não é um problema privado, É uma forma de se segurar, de se assegurar e de conseguir criar condições para que o negócio também seja lucrativo. Então, quando isso entrar na cabeça das pessoas, que a partir do momento que se investir em soluções, em tecnologia, em inovação, investir para que a cidade seja mais resistente e resiliente, você também está protegendo o seu negócio, você consegue juntar mais forças e avançar. Dani, o Espírito Santo vai sediar o evento Sustentabilidade Brasil, que vai ocorrer no Pavilhão de Carapina, na Serra, entre os dias 24 e 28, no mês de junho. Quais os debates e temas o Sustentabilidade Brasil pretende antecipar em relação ao COP30? Que é um evento que vai acontecer no ano que vem e no Belém do Pará. Tem vários temas e a gente não se ateve estritamente à COP30, sabe? Tem a COP16, que é da biodiversidade, então a gente está falando que é pré-COPs, É pré-COP. Mas a gente fez uma metodologia do evento um pouco diferente. Eventos de sustentabilidade, palestras de sustentabilidade, a gente hoje em dia, graças a Deus,
a gente encontra com muita facilidade até na internet, nas discussões, as pessoas estão começando a discutir, não tem microeventos, então palestra por palestra, até com grandes especialistas, não é difícil de você assistir. Até no YouTube você acha boas palestras, né, gratuitas. Então, o que a gente pensou? A gente tem que fazer alguma coisa diferente para atingir um outro objetivo, que eu posso falar daqui a pouquinho, esse objetivo. A gente dividiu o evento em segmentações por dia e em trilhas de conhecimento. São jornadas para você ir ao pavilhão de Carapina e sair lá em 3, 4 dias com uma espécie de quase uma pós-graduação, um curso bacana de imersão. Então, o primeiro dia, a gente separou para um momento mais político. Por quê? Porque vai ter a presença de vários ministros, de muitos governadores, inclusive de fora do país, muitos prefeitos, né? E aí a gente vai vai fazer essa abertura solene e logo depois vai ter uma palestra internacional da Champa Patel. E aí o evento é esse no primeiro dia de abertura, de confraternização, de debate político, né? Eu falo que é o dia político do evento, que é importante, Claro. Tá? O segundo dia, que é uma terça-feira, vai ser um dia mais focado em sustentabilidade. Então, é um dia que vai falar mais sobre a Agenda 2030 da ONU, vai trazer mais uma questão mais geral. O terceiro dia, que é a quarta-feira, é um momento mais técnico para se discutir a mudança climática. E o quinto dia, que é o meu xodó, é o impacto das mudanças climáticas nos direitos humanos. É como o ser humano está sendo impactado e como reagir a tudo que está acontecendo nesses eventos extremos. Fora isso, perpassa nesses dias todos as trilhas, que são as jornadas. Então, para a comunidade que está interessado em aprofundar alguns temas em relação às COPs, você tem uma trilha que chama Do Rio a Belém, Conexão Espírito Santo, que é uma trilha que vai falar desde essa preparação desses temas, desde a Rio 92, que começou aqui no Rio de Janeiro e tal, até as futuras COPs em Belém. Então, é uma trilha que vai passar por isso aí. A outra trilha é uma trilha chamada de Transição Energética e Cidades Sustentáveis. Então, vamos falar exatamente sobre isso. E nessa trilha tem um painel que, para mim, é muito significativo no dia de impacto nos direitos humanos, que vai falar sobre esses eventos extremos. Nós vamos ter aqui a presença do Coordenador Nacional da Defesa Civil, e entre outros grandes nomes. Vai ser um painel mediado pela Esther Carro, que é uma arquiteta premiada que vem de São Paulo para mediar, entre vários outros nomes importantes que vão estar aí. O secretário de Agricultura vai estar nesse painel, o Enio Bergoli, falando da segurança alimentar. O que acontece num evento extremo desse? O que acontece com o agronegócio? Vai faltar comida? Como proteger? Então, é um painel riquíssimo que vai envolver o setor privado, o setor público e terceiro setor, todo discutindo esses eventos extremos para o ser humano. Então, depois tem uma outra trilha chamada de negócio, que tem uma pegada ESG. As empresas têm um desafio enorme, num negócio chamado governança de dados. Elas têm uma dificuldade de saber exatamente o que elas podem fazer e como elas podem mensurar o que elas estão fazendo. Então, a gente vai trazer isso, a gente vai trazer a questão da logística reversa e outros temas que são bem próprios do ESG, para a empresa conseguir, mas não é explicar o que é ESG, é já trazer os temas corporativos que estão lá desafiando aquela empresa, aqueles executivos a achar solução. Então, nós vamos trazer especialistas para falar um pouco sobre isso também. O outro é de pequenas empresas, que vai ter uma parceria e um apoio grande do Sebrae para como as pequenas empresas podem ser sustentáveis. E o outro é sobre agronegócio e rocha. Então, são várias trilhas passando por todos esses dias, um foco no tema de cada dia em especial. No contexto da urbanização dos transportes, observamos que tem um desafio aí das cidades construídas, né, em espaços desfavoráveis. Isso não só acontece no Espírito Santo, mas acontece em diversos estados brasileiros. Qual seria a melhor abordagem, né, para prevenir acidentes semelhantes ao ocorrido, né, como a gente já mencionou, no Rio Grande do Sul e também em vários momentos aqui no estado do Espírito Santo, como as fortes chuvas de 2013, agora também a região sul, né, no final de março, o início de abril também, aqui na Grande Vitória também teve fortes chuvas também, né, e eu queria que você comentasse um pouco sobre, entendeu? O desordenamento da cidade, ele é ruim porque você coloca uma população mais vulnerável ainda, né, então a gente também vai trazer esse tipo de debate. Quando você não tem uma cidade planejada e você começa a ter ocupação irregular, e aí
por conta de voto, de tudo, acaba-se que, né, não vai lá tirar aquelas pessoas e não tem onde botar, e não tem uma política habitacional adequada e tudo isso. Então, quanto mais desordenado esse crescimento da cidade, maior o risco das pessoas mais pobres. E aí eu costumo falar, e quem é a maioria mais pobre? Quem é que está na favela? Qual a cor da pele das pessoas que estão na maioria da favela, né? Então, essas pessoas que vão ficar na beira de um morro, elas correm muito mais risco de serem impactadas por um deslizamento. A pessoa que mora na beira de um rio, invasão, ela corre muito mais risco de ter a casa dela alagada e perder o pouco que ela tem. Então, as pessoas mais vulneráveis ainda ficam mais ainda vulneráveis quando se trata de mudanças climáticas. E tem um tema até que vai ser levado pela doutora André Carvalho, que é sobre eco-ansiedade, sabia? É a tese de doutorado dela, ela vai falar como as pessoas mais vulneráveis, antes mesmo de chover ou alagar, elas já estão mais suscetíveis a problemas de ansiedade, de perda de qualidade de vida, porque elas sabem que elas estão mais expostas ao risco. O medo, né? O medo que isso dá, sabe? Nossa, vai chover, eu vou perder tudo, eu tenho dificuldade de conseguir. Então tem uma tese também que vai ser apresentada no evento sobre a ansiedade. Então, desordenar a cidade, geralmente, até pode-se falar que é um pouco de racismo ambiental, né? Porque você coloca em risco quem é mais vulnerável. Eu acho que eventos como esse, eles são muito importantes porque eles acabam envolvendo a sociedade civil, a academia, outros setores que às vezes não estão tão envolvidos ali, que às vezes às vezes os debates são muito internos, politicamente, ou na academia, aquele debate da academia. Quando você faz um evento desse e você junta gerações diferentes de idade, pessoas de núcleos diferentes, de condições diferentes, de setores diferentes, você fura bolhas. Então, esse momento em que você coloca ideias que nunca são... Quando você está na bolha, você não escuta a ideia do outro. Vou te dar um exemplo aqui, eu adoro os exemplos. Um dos nossos painelistas é o Antônio Samir, que é um homem trans. Ele vai falar, por exemplo, sobre uma questão em um dos painéis, que como é que fica a situação do trans nos eventos extremos. Ninguém para pensar nisso, mas quando acontece um evento, pensa assim no Rio Grande do Sul, você vai se preocupar com o quê? O que é prioridade? Né? É a água, é a comida, é o cobertor. Mas a pessoa trans, ela depende de hormônio. Ela pode até ter problemas sérios de saúde porque ela foi simplesmente retirado o hormônio dela, perdeu acesso ao hormônio de repente. Imagina o que isso acontece com essa pessoa. Mas existem trans? Os trans estão sendo envolvidos? As pessoas estão sendo envolvidas no debate para colocar as necessidades dele, para se pensar? As pessoas pretas, Isso vale também para as pessoas que tomam medicamentos retrovirais também. Exatamente. Entendeu, né? Uma série de... O que acontece com essas pessoas? Como é que estão sendo ouvidas? Estão naquele debate? Ou a gente está naquela questão do homem branco, heteronormativo, debatendo, bota duas mulheres ali e pronto, sabe? Então, quando você cria um evento, você começa a furar algumas bolhas. Porque o que se diz ali na comunidade vai ser dito num palco em que políticos vão ouvir, que um grande empresário vai ouvir, você provoca networking, a opinião de um jovem, a percepção de um jovem, o desafio, as soluções que uma startup pode trazer, e ao mesmo tempo uma grande indústria. Então, você faz um caldeirão de conhecimentos ali, de trocas. Esse é o grande negócio de um evento desse. É não ter palestras isoladas, não é juntar todo mundo e você conseguir ver, enxergar e ouvir percepções diferentes da sua. Acho que é o grande avanço que a gente consegue dar através disso. Vamos aproveitar agora o gancho, né, que você disse aí que vamos ter um painelista, né, que é uma pessoa trans e tal, e pelo que eu percebi, né, e vendo a relação das pessoas que vão expor, né, suas ideias lá e tal, parece que vai haver uma inclusão mesmo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre... A gente criou uma meta, eu não sou sozinha, né? Eu sou a líder da curadoria, mas a gente tem vários curadores, são muitas mãos. Não dá nem para eu citar aqui, senão nós vamos ficar meia hora falando todos os nomes aqui que estão colaborando, especialistas incríveis, cada um na sua área, que estão trazendo nomes, temas. Eu sou só a líder que junta os pedacinhos e bota. Mas a gente colocou uma meta de ter metade homem e metade mulher.
E a gente está conseguindo essa meta. E eu lembro que no começo, ó, como é que é, né? O que a gente ouvia quando eu falei, ó, a meta é essa. Nossa, olha que machista, tá? Ouvi muito, tá? De muita gente. Nossa, mas nós vamos trocar um grande nome por o nome de uma mulher? E eu tinha que falar, mas não pode ser um grande nome de uma mulher? Então, e a pessoa ficava olhando para mim com uma cara de assustada, assim, tipo, não tinha parado para pensar que podia ser um grande nome de uma mulher, né? E estamos conseguindo. E era uma coisa que as pessoas não existe. Lógico que existe, gente. Não vai existir uma mulher, não vai existir um trans, não vai existir uma pessoa preta, não vai existir um indígena com um profundo conhecimento sobre o assunto. Lógico que existe, mas é difícil, porque você tem que furar a bolha. Quem mais fala? Quem mais aparece? São as pessoas que estão na minoria de poder. E essa minoria de poder, em geral, são homens brancos ou mulheres loiras, né? E o bacana é não trazer teoria, mas trazer pessoas também que vivenciaram, né, a prática, porque teoria é muito importante, mas acho que a prática ela é mais fácil até das pessoas compreenderem, né, todo o evento e todo o assunto que está sendo tratado durante os 4 dias, né? Tem a Bárbara, que vai estar com a gente, né? Que é uma engenheira florestal e ela é representante da instituição Tupiniquim Guarani. Então, é uma indígena com profundo conhecimento sobre reflorestamento. Então, eu acho que tem várias coisas para a gente ter acesso a olhares diferentes que podem trazer grandes soluções. Eu acredito que vão trazer boas soluções. Quem quiser se inscrever com antecedência para chegar lá, entrar direto, pode se inscrever no site do evento. Agora, a pessoa que não quiser entrar no site agora, chegou lá no dia e falou, poxa, quero ir, é tranquilo, na portaria vão estar fazendo o credenciamento e a entrada é completamente gratuita. Dani, muito obrigado por compartilhar suas perspectivas conosco hoje, o que proporcionou certamente para o nosso leitor um melhor entendimento do panorama da sustentabilidade e também do evento, né, que vai acontecer agora no final de junho, tá? Agradeço aí pela sua presença. Eu acho que cada um que for, mesmo que não seja palestrante, painelista, tem muito a contribuir, porque vão ter espaços de debates, vão ter espaços de perguntas, de posicionamento, e a ideia de um evento presencial é essa, né? Você conseguir transmitir também e ajudar a levar soluções, mesmo para quem está no palco, mesmo se você não tiver. Espero que todos gostem muito, curtem muito, vão, debatem, porque a gente precisa disso para poder melhorar a nossa condição aqui e a nossa resiliência em relação às mudanças climáticas. Que essa a gente não vai conseguir impedir, né?